O Sol. Fonte suprema de energia do nosso planeta, o Sol alimenta os ventos, as correntes nos mares, nutre de forma estável toda a fauna e flora que nos rodeia. Mas por trás da aparência calma e constante com que sustenta a vida na Terra, o Sol esconde grandes segredos. Plasma a temperaturas de 6.000 graus. Tempestades e erupções imensas. Máximos e mínimos de atividade que influenciam de forma fundamental todo o ritmo do nosso planeta. Toda a luz do universo tem origem em estrelas. Sem elas, o espaço seria escuro e invisível ao olho humano. Se por hipótese a Terra existisse na mesma forma, não haveria dia. A noite seria perpétua e completamente negra. Perceber como funcionam as estrelas, como produzem a sua luz, como nascem, vivem e morrem, é fundamental para perceber o universo e as nossas próprias origens. Felizmente, temos uma muito perto que podemos estudar em grande detalhe: o Sol. Curiosamente, toda a luz e energia de todas as estrelas adultas que existem é produzida pelo elemento mais simples do universo, o hidrogênio. No Sol, o hidrogênio é também o elemento mais abundante por uma grande margem. O átomo em si, no seu estado fundamental, é constituído apenas por um próton e um eletrão. Mas nas estrelas, as condições são tais que os eletrões são arrancados dos prótons e coexistem soltos dos núcleos na forma de um plasma. E no centro do Sol, onde as condições são ainda mais extremas, a temperatura e pressão são tão elevadas que obrigam os próprios núcleos a transformar-se. Os prótons fundem-se entre si em intensas reações nucleares, nas quais se criam elementos novos. Por cada 4 núcleos de hidrogênio, forma-se um núcleo de hélio, constituído por 2 prótons e 2 nêutrons, numa reação semelhante à de algumas bombas nucleares. Bom, a energia no interior do Sol são produzidas em reações termonucleares, num processo conhecido como nucleossíntese. Nesse processo, 4 núcleos de hidrogênio são transformados num núcleo de hélio. O ponto importante a reter é que a soma das 4 massas do núcleo de hidrogênio é superior ao núcleo de hélio. Há uma pequena variação de massa, essa massa é transformada em energia. Para que isso aconteça no interior do Sol, é necessário que a temperatura seja extremamente elevada. Isso acontece porque o Sol é extremamente massivo. Como consequência, uma quantidade de energia importante é libertada que acaba por chegar à Terra. Para ter uma ideia da importância do fenómeno, basta referenciar que durante um segundo a energia produzida no interior do Sol é suficiente para manter a vida na Terra por mais de 700 mil anos. São as reações de fusão nuclear a fonte de energia do Sol e o sustento da sua estabilidade. Como qualquer outra estrela, o Sol passará toda a sua vida num equilíbrio entre a força da gravidade, que o tenta compactar,
e esta força produzida pelas reações nucleares que contraria a gravidade no sentido de o expandir. De modo a manter o equilíbrio, a energia produzida continuamente no centro do Sol tem que ser libertada. Caso contrário, a sua acumulação levaria à rápida destruição da estrela. A energia tem que atravessar quase 700 mil km de material muito denso antes de chegar à superfície. A energia produzida pelas reações de fusão no núcleo é libertada sob a forma de radiação. A luz só consegue avançar alguns centímetros de cada vez porque choca com uma imensidão de átomos de hidrogênio pelo caminho. Em cada choque, a energia de cada fotão é transferida para camadas cada vez mais próximas da superfície. Mas a densidade é tão elevada que a energia gerada no núcleo demora centenas de milhares de anos a atravessar 2/3 da estrela por esta via. É esta zona interior do Sol, em que a energia consegue viajar sob forma de radiação, chama-se zona radiativa. No topo da zona radiativa, o interior do Sol é mais opaco e a radiação já não consegue passar. A energia acumula-se então nesta camada, o que obriga o material da estrela a mover-se em bloco para a transportar até à superfície. O plasma recebe a energia da zona radiativa e aquece, tornando-se menos denso. Tal como um balão de ar quente, sobe por impulsão, transferindo no caminho a energia para as camadas superiores. Ao arrefecer, a sua densidade aumenta e o material volta a afundar-se. A este movimento cíclico chama-se convecção, e é o modo que a energia encontra para percorrer o restante terço do interior do Sol. Chegando à superfície, deixado para trás o manto opaco da zona radiativa, a energia consegue viajar livremente pelo espaço em todas as direções. A cromosfera, a camada de cor avermelhada imediatamente acima da superfície, é tão rarefeita que só é visível de perfil durante um eclipse solar total. No topo da cromosfera encontramos material a 20 mil graus. Na verdade, todo o sistema solar é permeado por partículas, sobretudo prótons e eletrões, lançados pelo Sol a velocidades que atingem os 700 km por hora e com temperaturas de 6 milhões de graus. O vento solar, propriamente dito, não é visível. No entanto, conseguimos ver os seus efeitos, por exemplo, através dos cometas. Os cometas formam uma cauda e uma cabeleira, que aponta sempre no sentido oposto ao Sol. Quer o cometa se esteja a aproximar, quer se esteja a afastar da estrela. Durante milhares de anos, o Sol pareceu à humanidade como um astro imutável, tranquilo e confiável. Efetivamente, o Sol manterá a sua estrutura atual durante milhares de milhões de anos. Mas isso não significa que não tenha humores, e alguns bem violentos. Observações do Sol por antigos povos chineses já o descreviam como um astro luminoso de cor amarela com manchas. Galileu foi o primeiro no Ocidente a propor que estas manchas estivessem na superfície do Sol, desafiando o pensamento da altura que via a estrela como um astro divino sem mácula. Galileu constatou ainda que as manchas não são fixas. Aparecem e desaparecem, mudam de forma e de posição ao longo das semanas. A observação das manchas à medida que se movem na superfície do Sol revelou um aspecto muito importante para o seu estudo. Revelou-nos que o equador do Sol roda mais depressa do que as zonas polares. Quando vemos representações, desenhos, fotografias do Sol, imaginámo-lo uma esfera de gás amarela, muito grande de facto, imaginámo-lo sobretudo calmo. Ora, de calmo o Sol não tem nada. O Sol é uma estrela ativa. E uma das manifestações dessa atividade são as manchas solares. A presença de manchas na superfície do Sol. Essa presença é periódica, com um período de aproximadamente 11 anos. Há alturas em que o Sol tem muitas manchas, há alturas em que o Sol tem poucas manchas. É preciso dizer que estas manchas são manifestações do campo magnético solar. Estas manchas, quando aparecem, inicia-se um ciclo solar, este ciclo que demora 11 anos, e elas aparecem em latitudes altas no Sol e depois, ao longo do ciclo, vão migrando para perto do Equador. Mas a parte interessante é que este ciclo solar tem impacto sobre a Terra. Por exemplo,
O crescimento das árvores depende do ciclo solar, tal como pode ser observado no espaçamento entre os anéis que observamos nas árvores. Seguindo o trabalho de Galileu, sabemos hoje que as manchas solares são zonas da superfície do Sol em que o plasma fica aprisionado e que, por isso, são ligeiramente mais frias do que a superfície em seu redor. Daí que, por contraste com o resto da superfície, as manchas se apresentam mais escuras. Mas são muito mais do que isto. Apresentam toda uma dinâmica própria, sendo apenas a parte mais facilmente observável de estruturas surpreendentes, como arcos de plasma que, ancorados na superfície do Sol, parecem torcer-se à medida que evoluem. As manchas solares não são a única manifestação de atividade do Sol. Com instrumentos adequados, em comprimentos de onda para além do visível, observam-se as mais surpreendentes tempestades. A atividade solar está intimamente relacionada com o campo magnético do Sol. Na realidade, ele comporta-se como um ímã gigantesco. Nós podemos fazer uma experiência muito simples com um ímã e despejar por cima dele malha de ferro. Ao contrário do que poderíamos estar à espera e vê-lo cair aleatoriamente, não, ele ordena-se de acordo com umas linhas. Nós podemos imaginar essas linhas ou até desenhá-las. São as linhas de campo magnético criado pelo ímã. O Sol comporta-se basicamente da mesma forma. Esta conformação das linhas que vemos é muito semelhante às linhas de campo que observamos no Sol. Esta configuração de linhas de campo no Sol seria demasiado simples e pouco interessante. É que não nos podemos esquecer que o plasma de que ele é constituído cria as suas próprias linhas de campo. O Sol tem rotação diferencial, o que significa que as zonas do Equador rodam uma velocidade diferente das zonas polares. Isto vai fazer com que as linhas de campo comecem a ficar torcidas, cada vez mais torcidas. E de repente entra em jogo o próprio movimento convectivo do plasma nas camadas mais superficiais do Sol, que leva as linhas de campo a irromper pela superfície solar. Esta transformação do campo magnético do Sol tem um período que dura mais ou menos 11 anos. Ao fim desses 11 anos, as linhas de campo voltam, digamos que ao normal, e apenas a polaridade foi trocada. Na Terra, mesmo sem instrumentos de observação especiais, apercebemos das tempestades solares mais violentas. Seja por auroras boreais, ou seja porque nestas alturas o Sol liberta uma quantidade de material tal que afeta os nossos equipamentos eletrónicos, as nossas comunicações e até os nossos instrumentos de navegação, principalmente os que dependem de satélite. Afastando-nos do sistema solar, encontramos uma infinidade de outras estrelas. A observação e o estudo dessas estrelas ao longo dos séculos permitiu-nos concluir que não são fundamentalmente diferentes do nosso Sol.
o Sol é até uma estrela muito vulgar. Só tem a particularidade de ter um planeta que alberga uma espécie especialmente inquisidora. Apesar da enorme distância que nos separa destas estrelas e de ser ínfima a quantidade de luz que chega aqui até nós, os astrónomos, utilizando instrumentos de elevada precisão, são capazes de determinar as características destas estrelas, seja o tamanho ou massa, mesmo a luminosidade e a outra informação, tal como composição química, gravidade à superfície ou velocidade de rotação. A cor das estrelas, que podemos distinguir a olho nu numa noite particularmente escura, está intimamente relacionada com a sua temperatura à superfície. As estrelas vermelhas são menos quentes, com cerca de 2000 graus à superfície. No outro extremo, as estrelas azuis podem atingir os 100.000 graus. O Sol, com uma temperatura de 5.800 graus Celsius, é uma estrela amarela. Mas a cor de uma estrela diz-nos muito mais do que apenas a sua temperatura. Enquanto a estrela está na sua fase adulta e estável, a sua cor revela-nos a sua massa, o seu tamanho, o seu brilho. As estrelas adultas azuis são muito brilhantes, muito grandes e muito massivas, atingindo massas de 100 vezes maiores do que a do Sol. As estrelas adultas vermelhas, mais frias, são pequenas e pouco brilhantes. Chegam a ter massas 10 vezes inferiores à do Sol. Do mesmo modo, a cor de uma estrela adulta diz-nos quanto tempo vai viver. O destino inevitável das estrelas é, de facto, contraírem sobre a sua própria gravidade. Não há forma das estrelas escaparem ao efeito da gravidade e, portanto, a única via que elas têm de temporariamente suspender esse destino é encontrarem uma fonte de energia que lhe garanta as condições necessárias para obter o equilíbrio. Efetivamente, as estrelas têm maneira de, no seu núcleo, construírem as condições necessárias para produzir energia. Energia essa que lhe cria a pressão, o gradiente de pressão suficiente para elas terem um equilíbrio. No entanto, essa energia tem que ser transportada desde o núcleo até à superfície onde é perdida pela estrela. A forma como as estrelas diferentes características transportam esta energia pode ser dividida em dois processos dominantes. Um deles é a radiação. Neste caso são os fotões que são responsáveis por progressivamente levarem energia desde o núcleo até as zonas mais superiores. Ou então, a estrela pode também ainda recorrer à convecção, que neste caso é por deslocamento do próprio gás quente que vai para zonas mais frias onde deposita a energia, o gás mais frio que desce para zonas mais quentes onde arrefece a estrela. De facto, são estes dois fenómenos de transporte de energia que determinam, em grande parte, a estrutura interna das diferentes estrelas. Elas são diferentes, dependendo um pouco da energia que produzem e como essa energia é transportada. E, mais importante ainda, é o transporte de energia que determina como a estrela também evolui ao longo do tempo, nesta sua guerra contra a gravidade. Mas se as estrelas apresentam propriedades tão diferentes, será que também a sua estrutura interna é diferente? Durante a sua vida adulta, as estrelas de muito pequena massa são essencialmente convectivas. O transporte de energia, desde o centro até à superfície, é feito pela deslocação ordenada de grandes quantidades de material. Estrelas com massa semelhante à do Sol são caracterizadas por um interior radiativo e um envelope convectivo, cuja dimensão vai sendo menor quanto mais quentes são as estrelas. Finalmente, as estrelas azuis, muito quentes e de grande massa, têm apenas um interior convectivo e um envelope radiativo.
As estrelas vivem assim em equilíbrio durante longos períodos de tempo, iluminando a vastidão do universo. Findo o seu combustível, morrem espetacularmente, alimentando novas gerações de estrelas e de vida.